O terceiro simpósio de questões étnico-raciais e diversidade CIMEDIVER, edição 2024, que traz como tema racismo ambiental e justiça climática. Para continuar o evento, eu convido aqui a palestrante que vai tratar do tema representações sociais sobre o movimento feminista, a professora mestra Glaciane Felipe Serrão. E para facilitar esta palestra, convido a professora mestra Keuli Oliveira da Souza. Passo aqui a palavra para a professora Keuli. Boa tarde a todas e todos, mais uma vez. A gente agradece à professora Glaciane por ter aceitado esse convite, por estar contribuindo para o terceiro simpósio de questões étnico-raciais e diversidade. E hoje eu vou apresentar um pouquinho a professora Claudiane, tá? A professora Glaciane Felipe Serrão é formada em licenciatura plena em letras, habilitação em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará. Ela possui o título de mestra em letras com ênfase em estudos linguísticos, concedido pelo Programa de Pós-Graduação do curso de mestrado em letras da UFPA. A professora Glaciane, ela atuou como docente do curso de letras da Universidade do Estado do Pará, de 2013 a 2023. Atualmente é professora do ensino básico, técnico e tecnológico do IFPA Campos Breves. E a professora Glaciane, ela também coordena atualmente um núcleo da extensão aqui do Instituto Federal do Pará Campos Breves, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade Sexual, que é o NEGED. Então, professora Glaciane, neste momento a gente franquia a palavra, senhora, fique à vontade, e depois os participantes podem fazer perguntas e contribuições. Fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas e a todes. A professora Keuli já me apresentou, né? Eu estou vendo que tem aqui muitos dos meus alunos, né? A turma aqui de agropecuária do segundo ano. Tem alguns alunos também de agropecuária do segundo ano, né? Também tem outros alunos aqui que a professora Keuli trouxe. E tantos outros que eu posso não saber, posso estar aqui me equivocando, não estar mencionando. E eu gostaria também de agradecer, né? O convite também feito para que eu pudesse ministrar essa palestra, né? Inicialmente seria uma oficina, ia ser um público mais reduzido, mas eu fiquei muito feliz de poder transformar numa palestra para que realmente pudesse ampliar, né, o público, uma vez que é uma discussão muito importante, muito relevante, uma discussão que no núcleo, né, núcleo de estudos de gênero e diversidade sexual, é uma constante. Tá? Então, e hoje também, gente, pensando também no público, né, de hoje, eu procurei não fazer uma apresentação demasiadamente técnica, tá? Porque a grande parte aqui é do integrado, né, ensino médio integrado, mas eu acredito que eu trouxe também alguns outros conceitos, mas eu acredito que vai dar para dar um apanhado geral. Então, a palestra justamente é essa, né, representações sociais sobre o movimento feminista, do feminismo branco ao antifeminismo. E aí, essa pergunta que eu vou responder só lá no final, né? Na verdade, nós vamos ter várias possibilidades, mas só lá no final que eu vou procurar responder. O que é ser feminista? Então, vamos. Começando aqui, falar um pouquinho sobre feminismo, né? Da onde é que vem a palavra? Então, etimologicamente, feminismo vem do latim femina, que significa mulher.
O feminismo ele tem várias definições, mas, de uma forma geral, o que a gente pode dizer o que é o feminismo? É um conjunto de teorias e de práticas historicamente variáveis em torno da constituição e da legitimação dos interesses das mulheres. Qual é o principal objetivo do movimento feminista? Ele procura uma maior equidade entre os gêneros, né? Entre os vários gêneros. E é um conceito que eu acabo trabalhando bastante com meus alunos, a diferença entre igualdade e equidade. Eu acho que todos os meus alunos já têm conhecimento um pouco sobre isso. Porque igualdade, eu gosto sempre de usar uma charge, né? Mas eu acho que dá para ter um pouquinho uma ideia, né? Vamos usar aqui a imaginação, né? Agora, imaginem que eu estivesse assim, eu não consegui comprar um ingresso, sei lá, para assistir ao jogo Repá, vamos supor, lá no Mangueirão, não sei. E aí tem um muro. E aí, nesse muro, né, tem 3 pessoas. Tem uma pessoa alta, assim que nem eu, tem uma pessoa um pouco mais baixa, média, e uma pessoa muito baixa. Né? E todas elas tentando assistir ao jogo, à partida. E o que é igualdade? É eu dar o mesmo tamanho do banco para as 3 pessoas. Isso é igualdade. Eu dou o mesmo tamanho do banco. O banco igual. Então, se você dá para uma pessoa que já é alta, que já está conseguindo ver, né, ela vai só conseguir ver mais ainda. Uma pessoa com uma estatura média, ela vai conseguir. Agora, a pessoa baixinha, ela vai conseguir? Não. O que é equidade? Você vai dar o banco de acordo com a necessidade de cada um. Então, aquela pessoa que é muito mais baixa, ela precisa de um banco muito maior, para ela poder se igualar, ficar mais, né, competitivo. Então, essa é a diferença. Então, por isso que a gente não fala em igualdade, a gente fala em equidade. Tá? As ferramentas de acordo com a necessidade. Deu para entender a diferença? Então, existe uma diferença aí. Então, a gente não fala muito em igualdade, a gente fala em equidade. E tanto faz, equidade ou equidade. Não é porque não tem mais o trema que deixou agora de ter a sonoridade, tá? Isso é só uma marcação obrigatória, né, que deixou de ser obrigatória, mas a sonoridade permanece. Então, o feminismo ele trata-se, portanto, de um movimento filosófico, social, político. E era isso. Não, olha, é engraçado, eu acho que eu repeti. Gente, eu repeti. Ou era esse? Eu repeti, desculpa, vamos lá, continuando. Eu repeti, mas tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre um breve histórico. Então, o movimento feminista, né, ele, obviamente, se a gente for pensar historicamente, sempre, em algum momento, as mulheres perceberam, né, que elas tinham algumas diferenças, né, no tratamento, do ponto de vista social, cultural. Mas muitos autores aqui chegam a algumas conclusões que a gente poderia demarcar, né? Quando seria mais ou menos que iniciou. Então, fazendo um paralelo aqui rapidamente, bem rápido, gente, bem breve, bem superficial, que ele surgiu ali também, né, no século XVIII, por meio ali da Revolução Industrial, as inúmeras ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, acabou inspirando, né? Como é que a gente vai falar como a gente vai falar de liberdade, de igualdade, fraternidade, uma vez que existe uma disparidade entre os gêneros. Também, já no século XIX, o movimento feminista ele ficou bastante enfocado na questão da exploração do trabalho das mulheres brancas nas fábricas. Vamos bem especificar aqui, né? Qual é o tipo, qual é o perfil aqui dessas mulheres. E essas mulheres elas ingressaram ao mercado de trabalho devido a uma necessidade, né? Que muitos homens tinham ido para a guerra.
e durante a Revolução Industrial estavam necessitando de mão de obra. E acabou que muitas mulheres começaram a também trabalhar nas fábricas. E continuando aqui, né? E além delas trabalharem nas fábricas, elas ainda tinham que exercer as suas funções, entre aspas, suas funções sociais, os seus papéis sociais. Ontem mesmo eu estava ministrando uma aula, né, no curso de aquicultura, e eu estou ministrando uma disciplina que fala sobre gênero, raça, etnia. Eu não vou lembrar, gente, é um nome enorme. E aí eu estava até falando assim, eu perguntei para os meninos, eu falei, quem daqui dos meninos está preocupado qual é a comida que vai fazer amanhã? O que vai ter que descongelar? Né? Eu perguntei, falei, quem daqui está preocupado com isso? Né? Muitos de vocês podem não estar tão preocupados com isso, mas eu tenho certeza que tem muitas de vocês que têm inúmeras responsabilidades, especialmente as meninas. Tem que estar preocupada se vai limpar a casa, se tem uma louça para lavar, se tem um banheiro, que muitas vezes não é uma preocupação dos meninos. Às vezes a gente está aqui estudando, trabalhando, e a gente já está pensando, nossa, eu tenho que fazer comida amanhã, eu tenho que fazer compras, olha, eu tenho que limpar a casa, nossa, eu não lavei roupa. E não é uma preocupação. Assim como também, por exemplo, não é uma preocupação, né, dos meninos, especialmente devido a todo esse, entre aspas, papel social, né, que é estabelecido. Eu também perguntei assim, eu falei, qual é dos meninos, né, que eu tenho muitas alunas que são mães e que levam os filhos para a sala de aula. É uma necessidade, não tem com quem deixar. E aí, elas vão parar de estudar? Não, né? Não vão deixar parar de estudar. Mas eu perguntei para os meninos, qual de vocês já teve alguma preocupação de parar de estudar porque teve um filho? Também não é uma preocupação dos homens isso. Isso são preocupações que permeiam o cotidiano das mulheres, das meninas mulheres, né? E o feminismo, ele chama atenção para esses aspectos que muitas vezes eles são invisibilizados. E falando nisso, a redação do Enem do ano passado tratou justamente sobre essa questão. Então, só para não pular aqui o slide, eu vou ler e já vou mostrar também uma charge que remete bastante ao que a gente está falando, a inserção das mulheres também no mercado de trabalho e essa invisibilidade desse trabalho, né? Então, olha só para complementar aqui, que as mulheres, né, elas começaram a ocupar, né, a trabalhar fora, nas fábricas, e nem por isso elas deixaram de fazer seus afazeres. E as mulheres, elas também, desde essa época, já recebiam salários menores do que os homens, ainda que exercessem a mesma função. Eu também assistindo uma série, quem é meu aluno sabe, toda vez eu trago algum exemplo do meu cotidiano, né? Toda vez não tem como. Eu estava assistindo a uma série e aí era um grupo de meninas pretas, meninas negras, e aí elas estavam contando uma fofoca, era uma coisa tão banal que eu não imaginava que ia trazer uma discussão tão importante, tão relevante assim. Uma reflexão. Aí elas estavam todas reunidas, aí era alguma coisa assim, se eu ganhasse $1 por cada vez que fulano fizesse alguma coisa, eu receberia 70 centavos. Aí olha que interessante, olha a reflexão que ela trouxe. Por quê? Por que ela receberia 70 centavos? Porque ela é mulher. E as mulheres, em média, recebem 30% menos do que os homens, exercendo as mesmas funções, exercendo os mesmos papéis. Né? Então, olha que interessante. E isso pode ter passado despercebido. É uma série meio boba, era uma discussão tão banal, e ela trouxe uma reflexão tão interessante sobre isso. Né? Se eu ganhasse $1 cada vez que fulano fizesse tal coisa, eu receberia 70 centavos. A minha cabeça explodiu, né? Falei, meu Deus, ela acabou de fazer uma reflexão sobre o fato de nós, mulheres, até hoje, recebermos menores salários do que os homens. Né? Achei interessantíssimo.
E aí sim, aí olha, cabe ressaltar, que eu já falei, né? Que as mulheres passaram a cumprir uma dupla jornada de trabalho, que acontece até hoje, pois continuavam desempenhando as tarefas da casa e ainda exploradas nas fábricas. E aí a resolução está péssima, mas acho que todo mundo já deve ter visto, né? Essa charge circulou bastante ano passado, que caiu o tema, né, da redação, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu vou tentar falar mais pausadamente agora. E é bem interessante como é que a gente pode observar, né? Nós temos aqui, 3 homens, né? Vamos notar que eles são 3 homens brancos. Tá? Toda vez que a gente vai analisar uma imagem, é importante a gente identificar quem são os sujeitos que estão presentes nela, porque isso tudo é significativo. Nós temos 3 homens brancos aqui na pista aqui de corrida, e nós temos 3 mulheres. A última ali ainda tem algumas características de uma mulher preta, uma mulher negra. E a gente consegue observar que, por exemplo, para os homens, né, no mercado, em relação ao mercado de trabalho, né, uma vez que eles estão todos de terno, né, estão todos formais, você vê que parece que o caminho é livre, né? O caminho é livre, eles conseguem ir. E é por isso que eu estava perguntando, quais são daqui dos meninos que estão preocupados com isso, com o trabalho de casa? Quem é realmente? Tem muitos meninos que exercem, obviamente, essas funções, né, na sua casa para contribuir, mas eu estou falando isso de um ponto de vista geral. E as mulheres? Essa corrida também é injusta, né? Tem uma roupa lá para tirar do varal, depois que tira do varal a roupa, tem quem passe roupa, eu às vezes, e aí tem que cozinhar, tem que, de novo, a mesma rotina, né? Existem muitos obstáculos ainda, e esses obstáculos, eles precisam ser visibilizados. E, por exemplo, as mulheres que estão exercendo todas essas funções no seu lar, na sua casa, elas vão receber, elas têm algum direito, elas têm férias, elas têm FGTS por estar cuidando, realizando o trabalho de cuidado, cuidando da casa, dos filhos, do marido, da mãe, do pai, sei lá mais quem. As mulheres vão receber, elas têm existe alguma lei que ampare? Não, né? Por isso que isso foi problematizado ano passado na redação do Enem. Está dando para entender? Tá? Ok. Continuando aqui o histórico, que eu não deveria deixar, né, de comentar sobre essa relação, né, do trabalho, os vários obstáculos que nós mulheres enfrentamos até hoje, que também é uma pauta, né, do feminismo. E aí, já no século XX, as principais bandeiras, né, as principais causas aí levantadas pelas mulheres foi o quê? Acesso à educação, aos direitos civis, que eu fiquei mexendo no slide, como o voto, por exemplo. Também ontem tinha uma aluna falando assim, que a gente já começou uma questão em torno disso. Ela falou assim, professora, eu nem gosto desse negócio de feminismo. Aí eu falei, agradeço ao feminismo por você estar aqui na sala de aula, agora, tendo direito a estudar, para você poder me falar isso. Não é verdade? Porque até então as mulheres não tinham direito de poder estudar. Eu falei para ela, eu fico muito feliz de você poder estar falando isso aqui sentada, fazendo curso aqui no IFPA. Não é verdade? Muito feliz. Sim, continuando, em relação a isso também, do acesso à educação, e também, eu não trouxe porque, enfim, eu tenho um acervo enorme de charges, de memes, de um monte de coisa, e aí, com alguns alunos, eu acho que eu já trabalhei em um cenário que tem, como é que seria a sala de aula nos anos 2000? Aí mostra uma sala de aula nessa charge, e lá na sala de aula só tinham meninos, tinha uns 6 meninos, todos brancos,
E aí tinha um garotinho que não estava estudando, que ele estava lá rodando uma máquina, trabalhando, era o único com a pele mais escura, trabalhando. E aí eu perguntava assim para os meus alunos, gente, cadê as meninas? Por que não tem menina? Onde estão as meninas? Não tinham direito a estudar. E mesmo uma pintura que foi feita em 1899, fazendo uma projeção para o futuro nos anos 2000, eles pensavam em 1899 que nos anos 2000 as mulheres ainda não poderiam estudar. Né? Olha só, isso a ideia de modernidade, ideia de nossa, avanço social. E também ela remete bastante a essa questão. Outra também, que foi uma reivindicação bem forte no século XX, foi a questão do voto. Uma vez que as mulheres, né, muitas delas estavam ocupando também empregos, né, nas fábricas, elas também começaram a querer reivindicar inúmeros direitos trabalhistas. Como elas iriam reivindicar se elas não tinham voz, se não tinham vez, se não tinham direitos civis, não tinha voto? Então, a reivindicação ela permeou bastante questões como essa, né? Porque o voto seria uma importante ali, ferramenta para lutar por seus direitos, né? Uma maior participação política das mulheres. Já no século XXI, né? Aí eu coloquei 2 aqui, porque a gente tem vários momentos, várias fases. Tem vários autores que fazem várias distinções, mas eu optei por essa. Que já no século XXI, né, especialmente aí na década de 1960 até os anos 1980, as questões elas permearam muito mais questões políticas do corpo, né, do corpo da mulher. Isso também deve-se à pílula anticoncepcional, né, que foi justamente nesse período que foi criado, porque até então as mulheres não tinham liberdade sexual, não tinham uma liberdade com o seu corpo. Né? As mulheres sempre foram ensinadas, né, desde sempre, a se guardar para o príncipe encantado, e ela tem que casar com o príncipe encantado e viver feliz com ele para sempre. Ou seja, nada de divórcio. Não é assim? Não é assim que... Até hoje, eu acho que as meninas são ensinadas bastante dentro desse segmento. Né, que tem que esperar e tem que ser só ele e tem que permanecer com ele. Não importa. Não importa. E os contos de fada, eles naturalizam muitas dessas relações. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, sempre problematizo isso. Está lá Branca de Neve, desacordada. Ela está desacordada. Ela está lá. Chega um homem e dá um beijo nela. Olha, todo mundo acha isso bonito. Olha, que romântico. Não é romântico? Ela está desacordada, alguém deu consentimento? Né? E aí, a gente romantiza bastante os contos de fadas. Nós somos ensinadas a pensar assim, a pensar dessa forma. E aí, gente... Então, começaram também discussões, né, em torno da política de corpo, sobre sexualidade feminina, sobre prazer, sobre aborto, sobre contracepção, contra violência sexual. Então, foram questões que foram bastante discutidas nesse período. Agora, mais recentemente, né, começaram outras questões também sendo... consideradas dentro do movimento feminista, que é pautas como gênero, raça, classe. E a partir desses recortes também, né, do reconhecimento dessas inúmeras diferenças, também houve uma necessidade de uma ramificação do movimento. Então, o movimento, quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de um bloco compacto, homogêneo, que dá conta de todas as demandas de todas as mulheres, independente do gênero, da classe social em que elas pertencem. Né? Não. Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de um movimento heterogêneo, composto de inúmeros movimentos, hoje, né, contemporaneamente, com inúmeras demandas sociais. E aí, por isso que nós temos hoje, por exemplo, o feminismo negro, temos o feminismo indígena, feminismo lésbico, transfeminismo. Né? Então, temos um leque muito maior.
de feminismos. No entanto, apesar disso, todavia, notadamente, né, sempre o feminismo ele teve uma imagem branca, hétero, cisgênero e de classe média e alta. Quando esses feminismos que a gente ouve, especialmente na mídia, nas redes sociais, eles estão muito relacionados a uma particularidade, né? Um movimento está muito dentro de um recorte de um grupo social muito mais privilegiado do que outros. Então, as mídias e as redes sociais têm disseminado esse tipo de feminismo, o chamado feminismo branco. E o feminismo branco, gente, ele restringe as suas pautas. E o que apenas o feminismo branco ele vai tratar? De igualdade de gêneros, que eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que ele se restringe. De salário e divisão dos afazeres domésticos, basicamente, são essas 3 questões. Pronto. E é um problema, porque nós temos outros recortes, outras estratificações que precisam ser consideradas, e muitas vezes elas realmente são negligenciadas quando a gente fala de feminismo branco. Está muito rápido? Espera aí, deixa eu tomar uma aguinha. Eu tomo. Continuando aqui. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, vamos lá. Continuando. Aí, eu tirei, gente, um monte de parte que eu ia falar sobre referencial teórico, sobre metodologia, sobre corpos. Eu retirei e fiz uma apresentação assim que desse mais conta assim, de um público maior. Tá? Mas aí, já trazendo aqui os recortes, falar um pouquinho sobre o corpus, né? Como eu falei, mostrei lá no slide anterior, nós temos aí o feminismo branco, né, que ele é perpetuado, especialmente aí na mídia, né, e também nas redes sociais. Ano passado teve a exibição, né, nos cinemas do filme Barbie, né, 2023. Todo mundo assistiu? Não sei se todo mundo assistiu, né? Nossa, foi, gente, todo mundo muito... Ai, meu Deus! Foi, verdade, verdade. E foi um chororô, todo mundo, meu Deus, o movimento feminista é necessário? É necessário. Mas que tipo de feminismo ela abordou? O filme abordou questões de gênero? De classe social? Abordou? Não, né? Essas questões raciais, étnicas? Não. Não abordou, né? Silenciou. Porque esse tipo de feminismo, o feminismo branco, que é perpetuado socialmente, ele é mais aceito, né? E ele tem uma maior visibilidade. E, sim, aí continuando, aí eu trouxe um trechinho daquele discurso que todo mundo sai muito emocionado. Meu Deus, tem várias coisas ali que são importantes, mas também a gente precisa ver de forma crítica. E eu gosto muito, né, da Barbie, desse meme, né, da Barbie fascista. Eu amo esse meme da Barbie fascista. Todos temos os mesmos direitos. Eu não consigo ler de forma não debochada. Eu não consigo. Todos temos os mesmos direitos. Temos. Igualzinho. Somos todos iguais. Somos. E sabe o que é interessante? Essas percepções, essas relações, eu só comecei a discutir, perceber muito mais na academia, quando eu já estava na universidade. Hoje, por exemplo, vocês estão tendo a oportunidade de, né, no ensino médio, estar ouvindo questões como essas, né, questões como essa.
Eu gostaria, né, de já ter tido desde muito antes, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, só dá prosseguimento. Mas, infelizmente, comigo não foi assim, porque essas questões são questões novas, relativamente recentes. E aí tem do filme, né? No filme da Barbie, gente, e aí tem o discurso final. Eu até tinha o vídeo, mas eu falei, vai prolongar muito a apresentação. Já esse texto já está enorme, mas eu acho importante para pontuar algumas questões. E aí tem uma parte lá do filme que a dona da boneca Barbie, não sei se todo mundo, acho que não é spoiler, né? E ela faz um discurso, né, para ela, e diz assim: é literalmente impossível ser uma mulher. Você é tão bonita e tão inteligente e me mata saber que você não se acha boa o suficiente. Tipo, temos que ser sempre extraordinárias, mas de alguma forma estamos sempre fazendo isso errado. Você tem que ser magra, mas não muito magra. Você nunca pode dizer que quer ser magra. Você precisa dizer que quer ser saudável, mas também precisa ser magro. Você precisa ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro porque isso é grosseiro. Você precisa ser um chefe, mas não pode ser mau. Você precisa liderar, mas não pode esmagar as ideias de outras pessoas. Você deve adorar ser mãe, mas não deve falar sobre seus filhos o tempo todo. Você deve ser uma mulher de carreira, mas também deve estar sempre cuidando das outras pessoas. Você tem que responder pelo mau comportamento dos homens, o que é insano. Mas, se você apontar isso, será acusada de reclamar. Você deve se manter bonita para os homens, mas não tão bonita que os tentem demais ou que ameace outras mulheres, porque você deve fazer parte da sororidade. Mas sempre se destaque e sempre seja grata. Mas nunca se esqueça de que o sistema é manipulado. Portanto, encontre uma maneira de reconhecer isso. Mas também deve ser grata. Você precisa nunca envelhecer, nunca ser rude, nunca se exibir, nunca ser egoísta, nunca cair, nunca fracassar, nunca demonstrar medo, nunca sair da linha. E isso é muito difícil. É muito contraditório. E ninguém lhe dá uma medalha ou agradece. E isso acontece que, na verdade, não apenas você está fazendo tudo errado, mas também tudo é culpa sua. Estou cansada de ver a mim mesma e a todas as outras mulheres se amarrando em nós para que as pessoas gostem de nós. E se tudo isso também é verdade para uma boneca que representa apenas as mulheres, algumas, a minoria privilegiada, então eu nem sei. Então, o filme, a gente pode ver que questões, né, aborda questões que são importantes, divisão de afazeres, né, os papéis sociais que são exercidos pelas mulheres, fala sobre isso, fala sobre a questão de que as mulheres, que nós temos que ter uma carreira, de que existe uma supremacia, né? Existe uma estrutura que nos oprime. Ela fala sobre isso. Mas as outras questões, elas são silenciadas. Elas não são aqui, não são pautas. Né? E essas questões, elas são muito relevantes. Por quê? Porque elas dão conta da imensa maioria das mulheres. Esse aqui é um público muito restrito, muito privilegiado, muito pequeno. E eu acho interessante quando ela diz, né, essa frase, uma mulher que representa apenas as mulheres, como se ela representasse todas as mulheres. E ela não representa. E a gente tem que ter muita consciência em relação a isso. E aqui, gente, só para apontar mais ou menos assim na mídia cinematográfica, enfim. Aí, agora eu vou trazer um que, nas redes sociais, trouxe só um, que eu acho que é mais do que suficiente, que dá para discutir muita coisa. É uma postagem que foi feita na rede social Facebook. Eu não vou, gente, ficar me delongar muito para especificar. Mas é o seguinte,
tem essa publicação que foi feita nessa página, é interessante o nome dessa página, Ajudar o Povo de Humanas a Fazer Miçanga. Existe um deboche aí. E deboche também, né? Então, aí é o seguinte, diz o seguinte, a postagem. Você pode ser feminista e ser mãe, se relacionar com homem, se depilar, passar maquiagem, querer cuidar dos afazeres domésticos. O feminismo não existe para falar como você tem que ser. O feminismo existe para te libertar. Você pode ser o que você quiser em caixa alta aqui, né? O que você quiser. E a partir dessa postagem, tiveram inúmeros comentários. Não dá para enxergar direito, tá? Mas quase 1.800 comentários, né? E mais de 6.300 compartilhamentos. 25.000 curtidas, reações, né? Várias aqui. A partir daí, eu fiz toda uma compilação, tá, desses dados. Eu fiz análise integral do material, depois eu agrupei certinho cada uma dessas as sequências temas, organizei tudo bonitinho, os fragmentos, e o resultado foi o seguinte. Eu falei que eu não vou ficar falando muito de metodologia. Quais são as representações sociais, quais são os discursos, né, que eu consegui identificar nos comentários feitos a partir daquela postagem, né, que motivou uma discussão sobre o que é ser feminista, o que é feminismo. Então, um grupo aqui que a gente pode verificar dessa representação social é o seguinte: as feministas não podem se casar, está errado aqui, se casar ou ter filhos. Elas não podem se casar ou ter filhos. Isso, tem muita gente que acha isso. Fala, você é feminista, mas você não é casada? Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Existe esse, mas você não é feminista, você tem filhos? Olha, isso aí é coisa do patriarcado, né? Isso é coisa do patriarcado. Então, aqui existe toda uma discussão sobre isso, né? E aí, diz assim, né? A partir daquela postagem, tem lá um comentário. Eu ser mãe, casada, trabalho fora, cuido da casa, me depilo, não me faz ser menos feminista. Me faz ser menos relaxada, porque eu particularmente acho isso. Casa limpa, todos ajudando, não tem preço. Dá uma paz. Querer as coisas do meu jeito também é uma liberdade. É duro ser feminista e virginiana todo o tempo. Colocou até o signo no meio. Parece eu na vida. Virginiana? Virginiana. E aí tem outros aqui, né? Vem falando, tem outros comentários. Mas, de uma forma geral, o que esses comentários, esses fragmentos, eles dizem, né? Eles buscam negar o discurso de que o feminismo prega que as mulheres, no caso, as feministas, não podem exercer papéis sociais historicamente atribuídos a elas pela sociedade patriarcal, como se casar, ter filhos e realizar afazeres domésticos. Então, essa é uma representação social equivocada, errônea, acerca do que é ser feminista, porque você pode ser feminista, sim, e ainda está exercendo esses papéis sociais, né? Então, esse foi um dos primeiros recortes. Deixa eu ver aqui meu tempo, para eu não demorar muito. Tá? Então, esse aí, eu imagino, né, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre isso. Continuando aqui, um outro recorte. Acho que eu não vou ler tudo, não, gente, porque eu também não quero fazer uma apresentação muito extensa. Tá? Mas tem outros aqui, outros comentários. Próximo. As feministas não podem ser donas de casa. Você é feminista? Mas você não é dona de casa?
né? Outra concepção equivocada, né? Então, ó, a partir... Aí tem assim, ó, tem vários aqui, ó. Vou pegar o último. 1000 vezes pior são as mulheres que ganham 30% a menos no mercado de trabalho, desenvolvendo as mesmas funções apenas porque são mulheres. Tem outros aqui comentários, mas eu trouxe aspectos gerais. Então, a partir dos excertos, esses fragmentos aqui, pode-se inferir que somente é feminista aquela mulher que trabalha fora, ou seja, desprezando também as mulheres que trabalham em casa, as chamadas mulheres do lar. E muitas vezes o papel, é o trabalho que elas vão exercer. Nesse sentido, né, o trabalho, entre aspas, legítimo, de acordo com os excertos aqui, tá? Para ser exercido por uma feminista, que isso é uma representação social, ok? Seria aquele voltado para o mercado de trabalho e não para afazeres domésticos, pois, dessa forma, a mesma permaneceria em um lugar de submissão em relação à figura masculina e não conquistaria sua autonomia e a sua independência financeira. De fato, tem muitas verdades, né, em algumas questões aqui nessa fala, mas você pode, né, ser dona de casa, você pode, muitas vezes, realmente trabalhar como doméstica e, ainda assim, você ser uma mulher feminista, uma feminista, porque ser feminista justamente é isso, é tentar ter uma maior consciência sobre essa disparidade e tentar buscar pela equidade. Outra representação social. As feministas não podem ser vaidosas, que também é isso, né? Tem muita gente, mas vem cá, você não é feminista, por que você se depila? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Gente, tem umas representações assim que, olha... E isso é muito perpetuado socialmente. As pessoas têm uma visão muito equivocada, muito errônea do que é, de fato, né? Ser feminista. E ficam numas discussões e deixam outras que são muito mais importantes ali no segundo plano. Então, aí tem uma aqui, ó, a primeira... O que vejo de feminismo por aí é mulheres esquerdistas, lésbicas com sovaco peludo e que ser no meio da rua. Eu deveria ter colocado. Igual, sou feminista e me depilo, não sou sem noção. Tem outras aqui, fica uma discussão, mas todas elas estão o quê? Tentando desmistificar, né, essa ideia, né, de que as feministas elas não podem se cuidar. Então, olha, as sequências discursivas arroladas, acima não é ao lado, difundem o estereótipo de que as mulheres feministas não são femininas. Acho que vocês já ouviram isso, né? Muita gente falando assim, não, eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se... E o que é ser feminina? E o que é ser mulher? Qual é o seu conceito, né? Do que é? Sim, continuando aqui, o estereótipo de que as mulheres feministas não são femininas, ou seja, não possuem um conjunto de atitudes e características que seriam inerentes, intrínsecas, naturais a todas as mulheres, como a feminilidade, por exemplo. Então, no contexto sociohistórico, cultural que nós vivenciamos, a beleza, a delicadeza e a vaidade são alguns atributos exaltados e tidos como indispensáveis ao gênero feminino. Mas isso também é que perpassa toda esse discurso, né? Toda essa problemática aqui social. Aí tem vários aqui, eu só coloquei alguns, né? Mas é interessante a gente identificar a recorrência enunciativa. Então, você pega um comentário, pega 2 comentários, pega 3 comentários, e estão sempre permeando dentro dessas discussões. Mais um aqui. As feministas odeiam os homens. É isso. Agora as mulheres vão fazer igual lá no filme da Barbie. Porque lá no filme da Barbie, a Barbie vive, digamos, numa estrutura matriarcal.
na qual são as mulheres que se sobrepõem aos homens, né? E ali a gente consegue perceber que existe ali uma crítica, né? Mas e essa ideia ainda circunda bastante o entendimento social, né? E é o seguinte, aí tem, gente, de novo, tem aqui alguns, né? Então, como eu falei, não quero me demorar muito. E aí, de forma geral, o que a gente pode perceber? Nota-se que as mulheres feministas são compreendidas, entendidas, né, no fragmento ao lado, como aquelas que odeiam os homens. Por isso, se relacionam, por exemplo, com outras mulheres. Né? Olha só a questão. Né? E tem toda uma heteronormatividade aqui também circundando. Então, conforme Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo, o sentimento anti-homem está presente entre as ativistas do início do feminismo, que reagiam com ira à dominação masculina, muito embora, com o passar do tempo, tenha se percebido que a ideologia machista era reproduzida tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Uma vez que estamos dentro aqui dessa estrutura, a gente acaba reproduzindo. Como consequência disso, até hoje, as feministas são interpretadas como mulheres que possuem uma aversão aos homens e, por isso, preferem se relacionar com outras mulheres. Então, existe também bastante essa representação social do que é a feminista, né? Do que é o movimento feminista. Pelo menos aqui começaram a inserir outras questões. Eu acho que esse aqui já é o último. O feminismo é o contrário de machismo. De novo, né? Mais outro conceito equivocado. No feminismo, ninguém está falando assim, gente, agora vamos fazer o seguinte, nós que vamos subjugar os homens. É isso. Não, gente, não. O feminismo, como eu já venho falando para vocês, justamente, ele dá conta de pensar a equidade entre os gêneros. E tem, de novo, aqui mais algumas sequências aqui discursivas, arroladas, mas eu vou trazer de novo aqui só a essência. Então, olha, o discurso de que o feminismo é contrário do machismo é outra regularidade enunciativa presente nos comentários, né? Mais uma representação social amplamente difundida. E para as feministas, o machismo é interpretado como um sistema opressor em que há uma sobreposição do gênero masculino sobre o feminino, enquanto o feminismo é compreendido como um movimento libertador que busca a igualdade e justiça entre os gêneros. Já estou caminhando para o fim. Então, portanto, esse tipo de feminismo, né, que a gente conseguiu perceber nas sequências, nessas representações que nós vimos, exclui grande parte das mulheres, as não brancas, as mulheres periféricas, as transgêneros, perpetuando e reproduzindo a opressão, reproduz racismo e as hierarquias, as assimetrias sociais. Mas, ao longo do tempo, como eu já falei para vocês, né? E aqui também eu trouxe a Bell Hooks para ratificar essa discussão, ela vem justamente falando sobre isso, que cada vez mais, ao longo dos anos, foram ampliando, né? O movimento feminista ele foi ampliando. Então, ela diz o seguinte, as visões utópicas de sororidade, baseadas apenas na consciência da realidade de que as mulheres eram, de alguma maneira, vitimizadas pela dominação masculina, foram quebradas por discussões de classe de classe e raça. Né? Então, é muita utopia a gente achar, não, todas as mulheres são iguais, é isso, não. Então, essas discussões elas foram quebradas a partir daí. E por isso que hoje também a gente fala em feminismos. Né? A gente não fala mais em feminismo como se fosse algo homogêneo. E a Gonçalves, ela diz o seguinte, que é importante a gente distinguir os vários tipos de movimento feministas. Por quê? Porque cada um demanda
questões que são específicas, né? As mulheres, por exemplo, aqui no Marajó, têm uma demanda específica, as mulheres indígenas, as mulheres negras. Gente, existe toda uma estratificação aqui. As trans, exatamente, que se identificam, né, como mulheres, que a questão de gênero ela é socialmente construída, culturalmente também. E aí ela diz o seguinte: o feminismo negro, exemplifica a autora, evidencia o racismo em seus discursos, pauta essa que se encontrava silenciada no feminismo branco. Então, o feminismo branco ele silencia essas questões raciais. Então, mulheres já sofrem várias formas de opressão. Mulheres pretas sofrem mais um tipo de opressão. Mulheres pretas periféricas, outra ainda. Mulheres pretas periféricas marajoaras, outro. E assim sucessivamente, né? A gente tem que falar das várias opressões. Daí a necessidade de constituir um feminismo, ou um movimento que atendesse às especificidades, por exemplo, das mulheres negras, que são alvo da maior discriminação e exploração em relação às mulheres brancas, devido ao que inúmeros fatores históricos, étnicos e sociais. Acabando. E aí, gente, tudo isso, essas discussões que começam a tratar de questões sociais, né? Elas acabam gerando um movimento de aversão. Vai gerando um antifeminismo, né? Tem muita gente assim, eu odeio feminismo, eu odeio feministas. Não, meu Deus, justamente por todo esse conceito aqui equivocado. Tá? Então, colocando aqui, né, o Bourdieu, ele diz o seguinte, que o antifeminismo pode ser explicado por meio do conceito de violência simbólica, a qual supõe a adesão dos dominados às categorias que basam sua dominação, fato que não exclui a presença de compensações que justificam o apoio de muitos a tais discursos e práticas. Né? Esse tipo de violência simbólica que muitas vezes nós nem nos damos conta disso, né? O quanto ela é opressora. E aí tem o Chartier, né, também retomando, ele diz o seguinte, que a construção da identidade feminina teria se pautado justamente nessa interiorização, né, das mulheres, das normas enunciadas pelos discursos masculinos. Então, como isso já está tão internalizada, né, nas mulheres, devido a toda essa estrutura social, elas realmente acabam vendo que como aquilo não fosse algo adequado. Né? Aquilo é um pensamento errôneo, o que corresponderia a uma violência simbólica que supõe a adesão dos dominados às categorias que embasam a sua dominação. Penúltimo, que eu trouxe também alguns conceitos aqui, mas eu vou já encerrar aqui. Afinal de contas, então, o que é ser feminista? Né? Então, de novo, aqui eu trouxe a Bell Hooks, ela vai falar o seguinte... Hooks salienta que ser uma feminista trata-se de uma construção e a conscientização de que a mulher não é feminista por ter nascido no sexo feminino, mas por, assim como todas as posições políticas, uma pessoa adere a políticas feministas por escolha e por ação. É isso. Né? Você realmente ter uma maior conscientização, você aderir politicamente a essas questões. Então, em vista disso, considera que as mulheres também podem reproduzir comportamentos e discursos que seguem a ideologia patriarcal. Ser feminista caberia a quem conhece as políticas do movimento feministas e optassem por esse de forma que visasse os ideais da vertente, que objetiva seus interesses de maneira que buscasse evitar comportamentos e a propagação de discursos que são contra as ideias da luta feminista. Então, é se conscientizar, é combater, é lutar contra. Assim, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a exploração. Portanto, então, o tipo de feminismo, né,
de feminismo perpetuado socialmente, particularmente na mídia, nas redes sociais, ela centra-se justamente nesse feminismo branco, o qual exclui grande parte das mulheres, as não brancas, as negras, as pardas, as indígenas, e se inscreve, em última instância, na manutenção da superioridade da branquitude em detrimento às pautas de raça, privilégio de classe e sexo. Referências. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Glaciane. E agora a gente vai abrir para perguntas, intervenções. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma contribuição? Pode levantar a mão, falar o nome, é uma solicitação da nossa equipe aqui de relatoria, tá bom, professor Rodrigo? Obrigado, professora Glace, muito obrigado pela sua exposição, muito enriquecedora. A Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, diz que a mulher é uma questão, é uma pergunta para o homem. Com todo respeito a Simone de Beauvoir, eu acredito que, com o passar dos anos, a mulher também virou uma questão para a mulher, tanto é o que a gente está vendo aqui. Na sua percepção, queria dicas suas, durante a sua pesquisa, que livros, que obras, que autoras você entendeu como mais importantes para que nós nos aproximemos desses temas e das questões-chave, assim, tendo essa percepção da idade da gente e de a gente não saber nada sobre feminismo e querermos elucidar essa questão mulher que o feminismo aborda. Obrigado, professora Glace. Muito obrigada, professor Rodrigo, pelo comentário. Justamente, né, o movimento ele vem se reinventando, né? Algumas concepções que realmente no início que ia só permear um grupo social, começou a ser entendida como não, que realmente deveria contemplar uma sociedade como um todo. E, nesse sentido, eu acredito que o livro realmente da Bell Hooks, que fala o feminismo é para todo mundo. Eu acho que é uma boa leitura, é uma leitura que eu acho assim, acessível e que já traz inúmeros conceitos assim, introdutórios, que vão justamente enriquecer, né, um pouco mais o nosso conhecimento sobre esse assunto. E eu, inclusive, tem outros livros também que eu posso até disponibilizar para vocês, só me cobrar, que eu tenho em PDF, nem precisa... Assim, né, gente? Eu tenho em PDF, então eu posso disponibilizar, né? Vamos democratizar também a questão da leitura. Obrigada, professor Rodrigo. Obrigada, professor Rodrigo. Obrigada, professora Glaciane. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Tem alguma dúvida sobre a temática? Mais alguém? Eu vou falar, tá, professora? Eu estava vendo aqui na programação, e quando esse tema foi pensado, né, para o terceiro simpósio de questões étnico-raciais, na carta convite, né, tem uma explicação breve sobre o que é racismo ambiental. E aqui embaixo, na carta convite do evento, está falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos quais o evento, né, o simpósio, ele estaria discutindo, tá? Um deles é saúde e bem-estar, é o ODS 3. Oficialmente pela ONU nós temos 17, eu vou falar que no Brasil a gente tem uma outra discussão também para complementar essa discussão. E o ODS 3, está falando aqui na carta convite do evento, que é saúde e bem-estar. O ODS 4, educação de qualidade. E o ODS 5, que está falando de igualdade de gênero, que busca alcançar a igualdade de gênero, a gente sabe que é equidade ou equidade, né? E empoderar todas as mulheres e meninas. E o Brasil, voluntariamente, está em 2023, já no governo Lula, ele sugeriu voluntariamente um incremento de outros objetivos de desenvolvimento sustentável.
Um deles é o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que discute igualdade étnico-racial, tá? E eu queria que a professora Glaciane, nesse contexto, né, de que quando a gente tem um desastre ambiental, né, as injustiças climáticas, elas atingem mais alguns grupos. E a gente já tem estudos, inclusive na COP26 foi relatado que as mulheres e meninas, elas são as mais afetadas quando acontece um desastre ambiental, e que o professor Haroldo muito bem relatou pela manhã, que os países pobres ou países em desenvolvimento ou emergentes, eles também sentem mais um peso, né, dessas mudanças climáticas, que muitas vezes são causadas por ações antrópicas, ações humanas. Então, a gente acelera, né, esse processo de desastres ambientais. E aí, professora, eu lhe pergunto nesse sentido de racismo ambiental e justiça climática. Por que é importante a gente falar da igualdade, da equidade de gênero e dessa sugestão do Brasil a respeito do 18º ODS, que é exatamente sobre igualdade étnico-racial? Algo nesse sentido, né? Por que é extremamente relevante hoje, neste simpósio, a gente falar sobre os feminismos, né? E entender que não é um movimento social homogêneo, mas nós temos feminismos e os recortes de gênero, né? Raça e classe, eles também afetam mais uns grupos do que outros. Então, era mais nesse sentido, professora, da senhora mais uma vez falar dessa relevância de nós falarmos, né, sobre feminismo nessa temática de justiça ambiental e de racismo ambiental e justiça climática, tá? Muito obrigada, professora Kelly, pela explanação também, né? E pela pergunta. Bom, vou tentar, né? Eu vou tentar. Também, quando eu pensei um pouquinho sobre qual o trabalho que eu iria apresentar aqui, né? Eu li um pouquinho qual seria a temática e eu falei, nossa, eu acho que dá bem relacionada. Porque, justamente como a professora já relatou, as mulheres, elas acabam sofrendo muito mais em relação também ao racismo ambiental e também ao machismo que permeia aqui a nossa sociedade. Por quê? Porque as mulheres pretas, as mulheres negras, que existe também toda uma discussão também em relação a isso, né? A esses conceitos, elas realmente sofrem inúmeras outras opressões que as mulheres brancas, mulheres que pertencem a uma classe social mais elevada, que muitas vezes estudaram mais e que se reconhecem como cis, elas acabam não parando para pensar sobre todas essas formas, todas essas violências que são sofridas justamente por um grupo social tão diverso e tão amplo, né? E justamente é o grupo mais vulnerável socialmente, que realmente sente muito mais quando, além do seu cotidiano, né, digamos assim, do seu dia a dia, quando acontece um desastre também ambiental, esses grupos eles não são muitas vezes ouvidos. Você tem uma tendência a ficar se sensibilizar muito mais por pessoas brancas sofrendo, por exemplo, em determinados contextos muito mais favoráveis do que, sei lá, você está preocupado com uma pessoa preta, sei lá no continente africano, né? As pessoas elas se sensibilizam, elas se engajam muito mais quando é um determinado grupo social. Quando tem esses desastres, a gente vê as pessoas se voluntariam muito mais, né? Eu vi também, por exemplo, uma grande sensibilização, que eu não estou questionando a sensibilização, tá, gente? Mas com relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente sabe ali na parte do sul do país é a parte mais rica, é a parte mais branca do Brasil. Existe muito mais
né, isso. Agora, o que está acontecendo, né, por exemplo, na nossa região, aqui mesmo no Marajó, parece que não gera o mesmo sentimento de revolta ou a mesma sensibilização. E por quê? Justamente por todas essas questões, né? Então, também fica aí uma reflexão sobre isso. Muito obrigada, professora Glaciane. É importante a senhora mencionar sobre nós voltarmos nossos olhos para a nossa região. A minha pesquisa de mestrado foi em Barcarena, estudando comunidades que foram afetadas pelo transbordamento do depósito de resíduos sólidos da Hidro em 2018. E aí a gente fez uma pesquisa e o meu locus de estudo foi uma comunidade chamada Bom Futuro. E, pasmem, eu acho um absurdo isso, mas essa comunidade ela fica a 300 metros de um lixão a céu aberto, que fica a 100 metros do depósito de resíduos sólidos. Então, quando aconteceu o transbordamento, né, os dejeitos do depósito de resíduos sólidos misturaram-se com o chorume e todos os resíduos do lixão e caíram ali em cima da comunidade. E aí, o que a gente está falando? Se a gente está falando sobre racismo ambiental, né, a gente tem que lembrar dessa questão das populações que são mais atingidas, e essa comunidade ela é híbrida, ela combina alguns aspectos ambientais. Tem uma parte ribeirinha, né, tem outra parte que não é. E aí as comunidades ribeirinhas elas foram atingidas mais diretamente pela questão da contaminação da água. Então, a médio, curto e longo prazo, várias comunidades no município de Barcarena, com base em muitos estudos, inclusive do Instituto Evandro Chagas, demonstram que a população ela vem adoecendo. E algumas doenças elas não se manifestam a curto prazo, e elas se manifestam a longo prazo. E como a gente chega a essa constatação? Pela quantidade de chumbo e níquel no cabelo das pessoas. E aí a gente não vê diretamente, muitas vezes, o quanto que um desastre ambiental ele pode afetar comunidades e grupos, né, que foram vulnerabilizados. Então, é importante a gente voltar os nossos olhos. O que a professora falou, né, a professora Glaciane, sobre os feminismos, de que existe a mulher, as mulheres marajoaras, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, e fazer esses recortes é importantíssimo para a gente compreender, né, os nossos contextos, os problemas que a gente enfrenta e repensar as políticas públicas que geralmente elas vêm prontinhas ali e a gente tem que se adequar e muitas vezes elas não condizem, né, às nossas realidades. Então, foi muito importante, professora, a senhora falar sobre os feminismos, tá? Mais alguém queria fazer uma contribuição, fazer alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? Mais alguém? Professor Tiago? Mais alguém? Gente, então, professora Glaciane, obrigada mais uma vez. A nossa programação ela vai continuar da seguinte forma. Nós temos, daqui a pouquinho, uma mostra de trabalhos que ela vai ser orientada pela professora Larissa Leal. Alguns alunos estavam agoniados aqui porque eles estão se organizando para essa mostra também. Mas às 16h30 nós temos uma mesa redonda que é intitulada Povos Marajoaras, História, Cultura e Resistência, tá? Que vai ser ministrada aqui pelo professor Agenor Sarraf e mediada pelo nosso professor aqui, doutor Rodrigo Rocha Macedo, tá? Então, a gente retorna para cá, a gente vai olhar a mostra, mas a gente pede para vocês não perderem aqui o foco, né, do evento e que depois retornem para cá, porque estamos no primeiro dia e essa mesa aqui final também ela tem muita qualidade, assim como todas, né, as outras atividades que nós já conseguimos presenciar hoje nesse primeiro dia de evento, tá bom? Então, muito obrigada, vamos prestigiar a mostra e depois a mesa redonda aqui às 16h30, tá bem?